Torcedores rubro-negros ligados no canal Eu Pratico Esporte, sejam muito bem-vindos. Vamos a mais um vídeo destacando hoje o volante Iago, 23 anos de idade. É um volante que pode ser contratado, confirmado oficialmente a qualquer momento dentro do Sport Clube do Recife. Jogador oriundo do Atlético Mineiro, estava por empréstimo no mundo árabe e chega ao Sport para ser um dos reforços para a Série B do Campeonato Brasileiro. A gente vai trazer um pouco da carreira do jogador, bem como também algumas das características desse atleta, né, e alguns dados, né, de toda a sua trajetória com a camisa do Atlético Mineiro, a questão do empréstimo para o Al-Qadisiyah, né, clube de fora, clube do mundo árabe, até a chegada ao Sport Clube do Recife. A questão da afirmação, onde ele pode se encaixar no elenco do Sport, né, e o que é que ele pode agregar, levando em conta a disputa da Segundona, o principal campeonato que o Sport tem no seu calendário na temporada 2019. Antes de mais nada, convido sempre o torcedor rubro-negro a estar conosco no canal do YouTube do Eu Pratico Esporte. Se inscreva no nosso canal, ativando o sino das notificações e dando like nos nossos vídeos. Também o torcedor pode aí acompanhar as nossas redes sociais no Facebook, o facebook.com/site Eu Pratico Esporte. No Twitter, o @EuPraticoEsporte e no Instagram, o @EuPraticoEsporte oficial. E todas as informações você também pode acompanhar através do nosso site, o www.eupraticoesporte.com.br. Sem mais delongas, vamos tratar aí a respeito do Iago. Iago é um volante, para ser mais exato, um segundo volante. Tem mais características de um cara que pode apoiar, que pode chegar como um elemento surpresa lá na frente, né? Tem bons avanços, né? Mas tem alguns pontos que a gente também pode ressaltar a respeito desse jogador, que o Sport vai ter que aprimorar se quiser a qualidade do Iago dentro do campo. 23 anos de idade, é um cara que tem 1,80 m, 80 kg, um jogador que foi revelado pelo Atlético Mineiro e que chega ao Sport Clube do Recife com todos os salários pagos pelo Galo, né? No mesmo caso acontece com o atacante Yuri, né? O Yuri também chega nessa condição, assim como agora o volante Iago, esse jovem volante, né, que tem aí no Sport uma oportunidade na carreira de, quem sabe, se reafirmar. Até porque fez algumas boas partidas com a camisa do Atlético em toda a sua trajetória desde 2015, mas até então a titularidade, brigar por posição, pelo menos estar ali na lista de relacionados com frequência, isso não aconteceu em todos os anos, né, com exceção de um ano que vamos destacar aqui para o torcedor. Ele acabou aí sendo, né, utilizado nos finais das partidas, sempre no segundo tempo, mas nunca com aquela afirmação de titular, de um cara que foi revelado pela equipe e que é promissor e que nos próximos anos pode render algo bem positivo para o clube que o projetou para o futebol. Então é nesse ponto que a gente vai destacar também a respeito do Iago. Trazendo um pouco de sua trajetória, já que iniciamos aí falando a respeito desses jogos que até então não foram disputados pelo Iago como titular com a camisa do Galo, desde 2015, que aos poucos ele vem sendo inserido na equipe principal do Atlético Mineiro. 2015 foi apenas uma partida, né? O jogador ainda no rol de atletas do sub-20 do clube. Em 2016, as oportunidades aumentaram, mas ainda não foi dos anseios do jogador. 7 partidas com a camisa do Galo, sendo 6 pelo Campeonato Brasileiro e uma pelo Campeonato Mineiro. Mas todos esses jogos em 2016 do Iago com a camisa do Atlético foi saindo do banco de reservas. No máximo ele teve aí 7 minutos, 6, 4, 8 minutos. Teve uma partida que ainda teve entre 15 e 18 minutos para atuar, mas fora isso, sempre saindo do banco de reservas e nunca como titular. 2017, aí sim, foi o ano que o Iago teve mais oportunidades com a camisa do Galo. Foram 40 partidas disputadas, 1 gol marcado, né, e 5 jogos pela Primeira Liga, antiga Primeira Liga, que acabou finalizando, 3 jogos pela Copa do Brasil, 5 jogos pelo Campeonato Mineiro, 3 jogos pela Taça Libertadores e 24 partidas pelo Campeonato Brasileiro. Então foi um ano que ele teve bem mais oportunidades como titular, né? Apareceu bem na equipe do Atlético Mineiro, mas mesmo com essas aparições como titular e também saindo do banco de reservas,
ainda não convenceu à época de que seria o cara ideal para assumir aquela posição, até mesmo pela pouca idade, né? Se levarmos em conta aí, Iago estava aí na faixa dos 20, 21 anos de idade em 2017, tendo 23 agora em 2019, 21, 22, né? Aproximando um pouco mais. Então, assim, um cara que ainda não estava encorpado e ainda que precisava de um pouco mais de ritmo para os próximos anos. Como não convenceu, acabou em 2018 não crescendo o número de partidas com a camisa do Galo. O Galo, como na maioria das equipes do eixo sul e sudeste, eles contratam, eles buscam reforços para os seus elencos e não seria diferente no caso aí dessa posição, né, de volantes. Né, volantes hoje no Atlético Mineiro é uma das posições onde ele é mais abastecido, tem mais atletas, inclusive em algumas partidas ou na maioria delas atua com 3 volantes, e no caso do Iago ele não acabou se firmando entre esses atletas como opção para os treinadores da equipe mineira. 2018 a gente pôde perceber que foram apenas 8 partidas disputadas, 4 partidas pelo Campeonato Mineiro, 2 partidas pelo Campeonato Brasileiro, uma pela Copa do Brasil e uma pela Copa Sul-Americana. Então a gente percebe que de 40, apenas 8 partidas na temporada 2018, uma queda vertiginosa, né? Queda de 80% de número de partidas disputadas no ano anterior. Então um atleta que acabou perdendo espaço, consequentemente pelo dito anterior, né? de jogadores que acabaram sendo contratados para a função do Iago, né, consequentemente. Um clube como o Atlético Mineiro busca títulos, disputa várias competições e precisa de um elenco vasto. Não seria na pessoa do Iago, pelo menos nesse momento, toda a confiança depositada para que esse setor, né, essa dupla de volantes, ou até mesmo a posição de segundo volante, seria aí o divisor de águas, o cara que determinaria o jogo do Atlético Mineiro, pelo menos nesse instante. Quem sabe mais para frente, até porque trata-se de um jovem que ainda busca afirmação no mercado. 2018 para 2019, levando em conta que essas 8 partidas elas aconteceram mais no primeiro semestre do ano, 8 partidas aí do jogador, teve uma pela Sula, uma pela Copa do Brasil, 4 partidas pelo Mineiro. A gente percebe que pelo Campeonato Brasileiro ele atuou em 2 momentos, ou seja, bem no início. Logo em seguida, o jogador acabou sendo emprestado para o mundo árabe, para o Al-Qadisiyah, e no Al-Qadisiyah teve 13 aparições. Das 13 aparições, né, a gente percebe nenhum gol marcado apenas naquela oportunidade em 2017, com os 40 jogos realizados. No Al-Qadisiyah foram 13 jogos, como dito, tendo aí a participação até janeiro, o que preocupa um pouco o torcedor do Sport, porque a última partida realizada por esse jogador foi no dia 27 de janeiro, por uma das rodadas do campeonato, né, da Arábia Saudita, na derrota por 2-0 para o Al-Fateh 2, Al-Qadisiyah 0, e esse jogador até então não apareceu mais, né, jogando oficialmente. E é que a gente sabe que no mundo árabe, também no futebol chinês, fora do eixo do futebol, né? Não sendo Europa ou América do Sul, os jogadores eles treinam menos e eles jogam menos. E há um espaçamento muito grande de uma partida para outra. E isso faz com que o atleta perca ritmo de jogo, perca ritmo de treinamentos. E caso uma concretização do negócio com a equipe do Sport, o Sport vai ter que reativar esse jogador fisicamente, né, recondicioná-lo para que ele possa ter condições de brigar com os outros volantes da equipe rubro-negra, né, brigar por vaga, tentar uma posição na equipe titular, convencer o técnico Guto Ferreira de que tem condições, de que tem qualidade. Para isso, primeiro ele tem que passar por esse aprimoramento na parte física e logo em seguida ele tentar aí um espaço na equipe do Sport. O que me chama a atenção da equipe rubro-negra, isso já pensando na Série B do Campeonato Brasileiro, é uma preocupação que eu tenho em relação à faixa etária desses atletas, né, os volantes do Sport, para esse campeonato. A gente precisa, né, observar a idade dos jogadores. O Ronaldo é um jovem, o Charles é um jovem, o Caio é um jovem e agora chegando mais um jovem, o Iago. É essa a minha preocupação. O Sport precisa de um pouco mais de experiência nesse tipo de setor. Um volante que já tenha passagens por outras equipes, já tenha disputado mais a Série B. A Série B a gente percebe pelo próprio currículo do Iago que não foi uma de suas experiências. Ele não disputou esse tipo de competição. É um cara que tem qualidade, mas que precisa se reafirmar, como dito aí em várias vezes nesse vídeo. Então assim,
observando a faixa etária desses jogadores do Sport preocupa, porque a maioria das equipes que brigam, né, estão sempre ali na parte de cima da classificação nas edições da Série B, elas sempre possuem um segundo volante ou um primeiro volante, um cara mais experiente, um cara que já está acostumado com momentos de decisão, e o Sport vai ter que observar ainda no mercado esse tipo de jogador, porque a gente percebe que Ronaldo, né, mesmo com o empréstimo para o Criciúma na temporada passada, Charles participando da Série B do Campeonato Brasileiro, a época com a camisa do Internacional em 2017. O Caio com o Grêmio não teve esse tipo de experiência na Série B, até porque não chegou a ser emprestado, sempre esteve no elenco do Grêmio, e o Grêmio nos últimos anos não participou desse tipo de competição. E agora mais um exemplo desse, que é o Iago fora do país, tendo que se recondicionar e sem pouca vivência, e com pouca vivência, na verdade, da Série B do Brasileirão. Então fica complicado dessa forma, né? Eu esperava um volante mais experiente, volante que já citei também lá no meu Twitter e cito também no Eu Pratico Esporte, que é uma das necessidades que o esporte possui nesse atual plantel, mas pelo jeito a faixa etária, né, que vem sendo um ponto bem discutido aqui, ela vai ainda permanecendo entre os jogadores mais jovens, abaixo dos 24, 25 anos, o que pode ser um ponto positivo por conta da vitalidade, né, por conta da dinâmica que esses atletas podem dar para um determinado jogo, um determinado momento, mas que também pode ser um ponto negativo pela falta de experiência. Um jogador da meia idade, que é o que a gente sempre cobra aqui, jogadores de 26, 27, 28 anos, que já viveram certos momentos de decisão e que podem agregar ainda mais para esse atual elenco do esporte nessa posição. Então assim, é um bom jogador, precisa de recondicionamento, e além do recondicionamento para atuar no esporte, precisa de afirmação na sua carreira. É um cara que com 23 anos de idade, né, ainda não teve aquele empréstimo que, digamos, projetou para o futebol. É um cara que agora, após esse empréstimo, chega para o Atlético Mineiro com as totais condições de brigar por posição na equipe principal. E as chances que teve no Atlético Mineiro foram entre altos e baixos, né, alguns pontos positivos, né, com passes, com características de um segundo volante, um cara que chega bem à frente e que tem até um bom cruzamento, né, aparece bem pelos lados do campo, principalmente pelo lado direito. É um cara que pode ser útil também nesse tipo de setor, mas não inventemos não inventemos esse tipo de posição para o cara é segundo volante e que pode ser muito útil no setor de ataque também, claro, com alguns desarmes. Foi perceptível, né, em alguns lances desse jogador que ele também nos desarmes, ele consegue, né, ser um cara útil e uma dupla, né, não digo que perfeita, mas suscetível a boas jogadas, né, dentro das partidas, a um auxílio maior por parte de um primeiro volante, ele sendo um segundo volante chegando um pouco mais à frente. Então é isso, espero que tenham gostado, se inscreva no nosso canal, ativando o sino das notificações e dando like nos nossos vídeos. Forte abraço a todos, retornamos a qualquer momento com mais um destaque aqui no canal do YouTube do Eu Pratico Esporte. Até lá!